Nos últimos 20 anos, cada real que você tem na sua conta passou a valer 80% menos. Crise após crise, governo após governo. Somado a isso, a maior transferência de riqueza também. E só existe um caminho para proteger e multiplicar seu patrimônio: as criptomoedas. Durante a série de 5 episódios, O Fim do Dinheiro, Felipe da Paradigma, o fundador da casa de análise do mercado cripto do Brasil, vai te revelar todos os segredos por trás dessa nova economia digital. Você provavelmente está diante da maior oportunidade de proteger e multiplicar seu capital que já existiu na história. Além de estar aprendendo com quem vive esse mercado diariamente, tendo 100% da pele em risco, tudo o que você precisa fazer é permanecer com os olhos e ouvidos 100% atentos a tudo que o Felipe vai compartilhar com você agora. Preparado? 5, 4, 3, 2, 1. Com vocês, Felipe da Paradigma. Muito boa noite a todos que estão aqui hoje, saindo aqui do nosso metaverso particular, preparado especialmente para a semana O Fim do Dinheiro, um evento do qual eu tenho certeza que todo mundo que está nos acompanhando vai desfrutar bastante e que vai ser diferente de tudo que vocês já viram aqui na internet brasileira nos últimos tempos. Eu já vou me apresentar e já vou introduzir o conteúdo que a gente vai abordar aqui hoje. De começo, enquanto a galera está chegando, eu gostaria de fazer um pedido que a gente costuma fazer, que nos ajuda muito a levar esse conteúdo para mais gente e fazer valer todo o trabalho e o carinho que a gente coloca nele. Então vocês devem estar vendo a instrução aí na tela. A gente pede que vocês apertem no botão de like aqui embaixo do vídeo e mandem esta transmissão para pelo menos 3 pessoas para nos ajudar a levar essa mensagem mais longe. Você mirar o celular na tela, escanear esse QR Code que está aparecendo aí, ele já vai te jogar direto dentro do WhatsApp e te permitir mandar o link dessa transmissão direto para até 5 pessoas ou grupos. Então, se você for fã da Paradigma, meu, do Perini ou da galera aqui do Grupo Primo, manda para 5 pessoas que vai ser até melhor para a gente. Nessa semana a gente vai fazer uma jornada pela história e o presente das finanças, te instigando a entender mais sobre dinheiro, não sobre uma perspectiva qualquer, mas sim sobre uma perspectiva que seja útil para você, principalmente para te ajudar a proteger e multiplicar o seu patrimônio, mesmo em tempos de crise, como a crise que a gente está atravessando agora. Falaremos mais disso adiante. Então hoje, segunda-feira, amanhã terça, quarta, quinta, sexta e segunda da semana que vem, faremos encontros nesse mesmo horário, nos quais a gente vai desenrolar uma narrativa e eu vou te entregar muito conhecimento sobre tudo que você precisa para entender o momento pelo qual a economia passa e também entender as ferramentas e métodos que você e qualquer um podem usar para proteger e multiplicar o seu dinheiro usando criptomoedas. Esse evento é a introdução para a gente na semana que vem abrir as matrículas para a segunda turma do curso Viver de Renda Cripto, que vai ser um aprofundamento para quem tiver interesse e quiser continuar nessa jornada, poder ter essa chance, tá? Mas essa semana já vai ser fantástica do ponto de vista de conteúdo, garanto para vocês que não vão se arrepender se ficarem aqui com a gente de hoje até o final deste encontro. Antes da gente continuar no conteúdo, Felipe, tem uma galera chegando aqui agora falando do Acre, tem gente do Acre aqui, cara. Galera do Acre. Boa noite aí de onde você é, enquanto a galera vai entrando na live. Salve pro pessoal do Acre. Aliás, se você vem de um lugar distante aí dos centros urbanos do nosso querido Brasil, distante de São Paulo e Rio de Janeiro, pô, dá um salve aí no chat, comenta a sua cidade, estado ou país de origem. Sei que muitas vezes também tem gente da Europa que nos acompanha, gente da Oceania, gente da África, às vezes de países portugueses aí, países de língua portuguesa, né? Moçambique, Angola e por aí vai. Então, para a gente é sempre muito legal ter esse tipo de feedback. Comenta aí, manda o link da transmissão para mais gente. Reza a lenda aqui que vão acontecer até alguns truques de mágica aqui nesse encontro de hoje,
e que se a gente bater 20 mil pessoas ao vivo, os segredos desses truques vão ser revelados. Então, se você quiser contribuir para a gente chegar nessa meta, tudo que você precisa fazer é copiar o link e mandar para alguém. Beleza? Acho que podemos prosseguir agora, pessoal do estúdio. Vamos tacar pau, então. Acho que alguns de vocês já me conhecem, eu já apareci aqui no canal algumas vezes. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou cofundador da Paradigma Education, que é a primeira e maior casa de research especializada em cripto do Brasil. Eu não vou falar muito da minha história, mas dando uma breve pincelada, só para vocês entenderem como que eu vim parar aqui. Eu nunca quis ser rico, mas eu sempre tive a ambição de ser livre. No slide que está aparecendo na tela para vocês aí agora, quem prestar atenção vai ver no fundo algumas fotografias minhas, tiradas por mim ou por gente que estava comigo, em lugares muito distintos do globo. Essas fotos são de uma vida passada minha e de vários continentes e encontros com povos diferentes. Uma viagem que eu fiz há bastante tempo atrás. E dentre as muitas coisas que eu aprendi nessa viagem, uma delas é uma coisa que o Bruno Perini sempre fala, quem acompanha ele vai reconhecer, é o fato de que o dinheiro é uma das poucas linguagens universais, uma das poucas línguas que todo mundo, em qualquer pedaço do planeta, entende. E outra coisa que eu aprendi foi que ser livre de verdade, sem entender como é que funciona o dinheiro, era uma coisa um pouco impossível. Alguns anos depois dessa viagem, acabei me aprofundando mais na temática do dinheiro e das finanças e conheci uma pessoa que me mostrou que as duas coisas, liberdade e dinheiro, estavam muito mais intimamente relacionadas do que eu mesmo imaginava. E essa pessoa, que vocês vão descobrir quem é na live de quarta-feira, ela acabou mudando a minha vida profundamente. Não só do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista intelectual e de satisfação, de felicidade. E eu espero, ao longo desses 5 encontros que a gente vai ter um impacto na vida de vocês parecido com o impacto que o encontro com essa pessoa teve na minha vida. Então esse é meu objetivo para essa semana. No encontro de hoje, a gente vai abordar um conteúdo dividido em 3 etapas. Primeiro eu vou falar para vocês sobre um segredo importante por trás do dinheiro. Depois eu vou contar para vocês uma verdade que é um pouco sangrenta, um pouco chocante, mas que é reveladora e libertadora sobre o dinheiro. E depois vocês vão entender o nome dessa série numa parte do encontro de hoje aqui que a gente chamou de O Fim do Dinheiro Como Conhecemos. E aí vocês vão entender a fundação para o resto da semana e vão começar a se dar conta da onde que eu quero levar vocês, do conhecimento que eu quero entregar para vocês e do como que vocês podem proteger e multiplicar o patrimônio de vocês nesse ano e nos próximos, mesmo diante das turbulências todas que têm acontecido na economia. Beleza? Então é mais ou menos esse o programa. Quem tiver qualquer pergunta ou qualquer comentário que agregue ao nosso papo aqui, fica à vontade para mandar no chat, que a gente está olhando aqui, a equipe está de olho, eu estou de olho também, tem um retorno, e a gente vai conseguir ter uma interação legal, imagino eu. A gente vai começar de uma maneira extremamente simples, e a ideia do encontro de hoje é, de fato, não entrar em termos muito complicados, tá? Especialmente nessa primeira parte de 3. Então não se surpreendam com a simplicidade desses primeiros conceitos que eu vou abordar. É importante que a gente comece do zero para garantir que todo mundo entenda exatamente para onde que a gente está indo. E a pergunta que abre o nosso encontro aqui usa um símbolo que é bastante típico aqui do Grupo Primo também. Seu Thiago Negro usa bastante esse símbolo. E é a pergunta do quanto que vale uma maçã. É óbvio que eu não espero que vocês respondam na lata quantos centavos ou reais está custando uma maçã hoje em dia. Mas essa pergunta serve para a gente introduzir uma ideia que é talvez uma das mais fundacionais no estudo econômico, e é a ideia da lei da oferta e da demanda. Então o preço e o valor de uma maçã depende muito de onde que se está, do lugar que se está e do contexto que se está. Por exemplo, se a gente está num deserto, entre algumas pessoas que estão morrendo de sede e de fome, uma única maçã pode ter um valor imensurável. Agora, se a gente está entre amigos, num jardim cheio de macieiras, o valor de uma maçã pode não ser tão grande assim. Essa ideia é simples, mas é muito poderosa, porque ela nos mostra que o valor de uma maçã depende da oferta de maçãs e da demanda por maçãs em qualquer lugar do espaço ou do tempo.
E esse conceito, essa lei fundacional da economia, a lei da oferta e da demanda, ela não se aplica só a bens e serviços como maçãs ou trabalhos que circulam aí pela sociedade, ela vale para tudo. Ela vale para absolutamente tudo na vida. E muitas vezes a gente não se dá conta de que a lei da oferta e da demanda vale até mesmo para o dinheiro. O que eu quero dizer com a lei da oferta e da demanda vale para o dinheiro? Pois bem, se eu te perguntasse quanto que vale um dinheiro, e aí eu poderia estar falando de R$1, de $1, ou de qualquer forma de dinheiro ao redor do mundo, a resposta também não seria absoluta. A resposta sempre depende do contexto, do lugar e da oferta e da demanda por dinheiro. Num jardim em que só existem R$10 disponíveis, as pessoas vão brigar por R$1. R$1 vai ter um valor muito grande, porque R$1 vai representar 1/10 de todos os dinheiros que existem naquele lugar. Agora, num jardim, usando aqui ainda a analogia com as maçãs, em que existem R$1.000, ou R$10.000, ou R$1 milhão, num jardim que existe uma abundância de dinheiros, o valor unitário do dinheiro vai ser menor. Então, esse é um conceito que é básico, e quem já estudou economia e está nos assistindo provavelmente já aprendeu no passado, mas que é muito importante que você se atente, porque ele nos leva a entender que o dinheiro não tem um valor absoluto. O valor do dinheiro varia e depende de acordo com quanto dinheiro existe ao nosso redor. Como assim quanto dinheiro existe ao nosso redor? O leigo poderia se perguntar. Não é uma quantidade fixa de dinheiro que existe na economia? Não, não é uma quantidade fixa de dinheiro que existe na economia, e é importante que a gente preste atenção a isso, porque a quantidade de dinheiro existente e circulante afeta o valor de todos os dinheiros no mundo, inclusive o dinheiro que você guarda na sua carteira, no seu bolso, na sua poupança, nos seus investimentos e em qualquer outro tipo de ativo. Então, se você entender que a oferta de dinheiro ao redor do mundo ou no seu país afeta o valor do seu patrimônio, você já andou meio caminho andado, já está muitos passos na frente da grande maioria das pessoas que nunca parou para se fazer este questionamento. Qual que é o valor real do dinheiro, né? Quanto que vale um dinheiro e por que um dinheiro vale menos em um momento ou mais em outro momento? Trago uma curiosidade para introduzir a vocês a segunda parte da conversa que a gente vai ter aqui hoje. Existem alguns jeitos de medir o estoque de dinheiro, a quantidade de dinheiro em circulação em determinado país, e na economia, quem já estudou mais a fundo também vai entender o que eu estou dizendo agora. Existem vários termos que às vezes nos confundem mais do que nos esclarecem as coisas, mas eu vou me ater a uma denominação aqui que é chamada de M1, na linguagem dos economistas. Vou falar um pouquinho mais do que isso significa depois, mas olhando para o M1, que é um recorte de todo o dinheiro que existe na economia de um determinado país, se a gente for olhar para o M1 do dólar, que é basicamente o estoque de notas, moedas em circulação e depósitos em contas bancárias. Então, se a gente for olhar para a quantidade de dólares em circulação nestes formatos, 80% dos dólares que circulam pelos Estados Unidos e pelo mundo, eles foram criados nos últimos 2 anos. E aí vocês podem, alguns, parar e se perguntar, como assim criados? Eles deram em árvore, que nem maçã? Eles nasceram de um pé, que nem feijão? Como assim criados, né? E esse é outro conceito que é importante a gente abordar, que é o fato de que, basicamente, sim, o dinheiro é criado. Existem comitês de especialistas em cada país, atrelados aos bancos centrais de cada país. Não vamos nos aprofundar no processo decisório de cada um destes comitês, mas em cada país esses comitês se juntam e determinam, a partir das circunstâncias econômicas de cada economia, estes comitês decidem criar mais dinheiro ou tirar dinheiro de circulação. E aí existem várias ferramentas, políticas monetárias, instrumentos para se fazer isso, mas para todos os fins deste nosso encontro aqui, no qual a gente está usando uma linguagem simplificada, porque eu quero que todo mundo da sua família entenda os conceitos que eu vou te ensinar aqui, basicamente existem comitês de políticos e especialistas que criam dinheiro, colocam dinheiro em circulação e tiram dinheiro de circulação. No dólar, 80% das notas, moedas e depósitos bancários de dólar vieram à tona nos últimos 2 anos, desde aí do comecinho de 2020. Esse gráfico
na tela nos mostra basicamente isso. O dólar é a moeda que rege o planeta, então vocês podem imaginar que, conforme a abundância de dólares cresceu, o valor do dólar, ou seja, as coisas, os bens e serviços que um dólar compra, também você compra menos coisas com um dólar hoje do que você comprava há alguns anos atrás. E isso não é um fenômeno exclusivo lá da economia americana. Aqui no Brasil, se a gente usar esse mesmo recorte, né, notas, moedas e depósitos em contas bancárias, a quantidade de reais em circulação também aumentou abruptamente nos últimos 2 anos. A parte mais astuta da nossa audiência vai associar esse período à pandemia, que foi um momento no qual governos mundo afora encontraram justificativas para criar dinheiro por necessidade de apoiar programas sociais, investir em certas partes da infraestrutura do seu país. Não importa a justificativa. O que nos importa aqui para fins de preservar e aumentar o seu patrimônio é entender que nos últimos 2 anos tivemos uma criação de dinheiro num volume sem precedentes. Você olhar esse gráfico aí, começando em 94, ali, quando o real foi criado, a gente nunca tinha tido um salto tão grande na quantidade de reais em circulação. Então, o que a gente viu foi, basicamente, bancos centrais, especialistas, apertando um botão, metaforicamente, aí nos seus computadores, nas suas reuniões, e criando muito dinheiro. Aqui. Vamos consertar o efeito especial aqui para vocês entenderem como é que funciona. Já, já. Mas na prática, basicamente isso que aconteceu. Muito dinheiro sendo impresso, dinheiro eletrônico e dinheiro físico também, e entrando em circulação na economia. E aí, se você prestou atenção à metáfora ali de antes, o valor do dinheiro hoje é menor do que era há 2 anos atrás. É óbvio, tá? Como que você percebe isso, já que você não tem acesso a estas reuniões, a estes comitês secretos e a estas decisões? Você percebe as coisas ficando mais caras. Então, a criançada percebe o Kinder Ovo ficando mais caro, o picolé na praia ficando mais caro, você percebe os carros ficando mais caros, às vezes escuta histórias de parentes seus que compraram um carro, passou 6 meses, mesmo o carro usado, já estava valendo mais do que o preço que foi pago pelo carro original, né? Aqui na tela você encontra algumas manchetes de jornal que abordam esse fenômeno. Então você não percebe diretamente o dinheiro valendo menos, o que você percebe são as coisas requerindo mais dinheiro para serem compradas. Tudo ao redor ficando mais caro. O outro lado da moeda é que o dinheiro, como você conhece, está ficando mais barato. Ou seja, está valendo menos, você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Está sendo claro até agora, galera? Exceto o efeito especial aqui que a gente vai corrigir e mostrar para vocês. Comenta aí se está dando para entender ou se é para a gente... É basicamente assim que acontece. Obrigado, Bruno. Aperta-se um botão, claro que não com uma arminha e com esse drama todo, mas aperta-se um botão e o dinheiro é criado, o dinheiro entra em circulação e abunda, né? Passa a circular em muito mais volume na economia. Vou até deixar essa dinheirama aqui para vocês entenderem que, num contexto assim, uma nota de um dinheiro vai valer menos do que valia num contexto em que esse dinheiro ainda não tinha sido impresso, não tinha sido criado. Tá? Então comentem aí se está claro até agora, porque a gente já está entrando na segunda parte do nosso encontro. E um comentário que eu vejo acontecer bastante, não li aqui agora, mas sempre me perguntam isso, é: pô, não é sacanagem fazerem isso com o povo? Não é sacanagem o trabalhador se gastar lá todo dia, 5, 6 dias por semana, às vezes trabalha até de domingo, poupa o valor do seu trabalho com esse dinheiro, né, com o real ou com o dólar, nos seus investimentos, e aí os comitês de especialistas vão lá, apertam alguns botões, tomam algumas decisões, por mais embasadas que sejam, e fazem com que o dinheiro valha menos. Isso não é sacanagem com a gente? E, cara, honestamente, do meu ponto de vista, é a maneira como as coisas funcionam e é um pouco sacanagem, sim. Tá? E eles sabem disso. As grandes elites, as mídias, os líderes políticos, eles sabem que o povo não gostaria de pensar nisso de uma forma tão direta, de encarar essa verdade de uma forma tão direta. É por isso, suspeito eu, que muitas vezes você encontra explicações como essa que eu te dei agora, camufladas, mascaradas por detrás de palavras que são muito mais difíceis de entender. Tá? Nenhum economista vai te falar que a taxa de juros aumentou para conter a inflação, porque agora no jardim
tem muito mais dinheiro caindo da árvore. Não, eles vão usar outros tipos de termos e outros tipos de palavras. Então, por exemplo, quantitative easing é um termo em inglês, em português se usa o correspondente afrouxamento monetário, é basicamente um sinônimo para imprimir dinheiro. Tá? Por que não escreve imprimir dinheiro no jornal, nas manchetes? Faça-se essa pergunta e tire suas próprias conclusões. Quando se fala do dinheiro em existência, por que não tem um site em que você entra lá, universal, né, ou para cada país, e que você consegue ver exatamente a quantidade de dinheiro em circulação? Até tem, né, sites do gênero, mas existem diferentes recortes, existe toda uma complexidade, e é claro que o sistema é complexo, é difícil de sintetizar, claro que eu estou tomando uma liberdade poética para explicar isso tudo para vocês aqui, mas no fundo, também tem uma certa intenção de tornar as coisas mais escusas e de dificultar mesmo a compreensão, porque o poder de se imprimir dinheiro é um privilégio exorbitante, como já falaram aí algumas vezes na história. Quem decide quando o dinheiro vai ser impresso, vai ser criado, e para onde que o novo dinheiro vai ser alocado, carrega um poder enorme na sociedade, porque carrega basicamente a capacidade de distribuir a nova riqueza, de dosar a desigualdade, de determinar quais ativos vão ficar mais caros, quais ativos vão ficar mais baratos, quais parcelas da população vão se dar bem e quais parcelas da população vão se dar mal. Tá bom? Então esse é um conceito importantíssimo de vocês incorporarem para que entendam tudo que a gente vai falar hoje e nas próximas lives dessa semana também. Mas não foi sempre assim. Essa capacidade de se apertar um botão e criar mais dinheiro deliberadamente, basicamente a qualquer momento, ela não existiu sempre. Este poder foi conquistado, foi estabelecido com o tempo, e é agora que a gente vai entrar na segunda parte do nosso encontro de hoje para falar de uma verdade que é sangrenta, mas é libertadora. E ela é sangrenta no sentido literal do termo, então vocês não vão ver ninguém sangrando, ninguém machucado aqui. A produção até retirou algumas fotos violentas que estavam nessa apresentação aqui para o bem das crianças que estão nos assistindo, mas essa verdade ela pode ser dolorida para muita gente, tá? Por isso que eu vou até dar um gole da água e respirar antes da gente entrar nessa segunda parte do encontro de hoje. Se tiverem qualquer dúvida, mandem aqui no chat. A live vai ficar salva, algumas perguntas rolando aqui no chat. Sim, a live vai ficar salva, vocês vão poder ver depois. Mas a meta é a gente bater 20 mil pessoas assistindo ao vivo para revelar os truques das mágicas que vão rolar aqui ao longo da semana. Felipe, Oi. A live, ela sai, todas as lives vão sair do ar na quarta, né? Então, importante assistir ao vivo para poder participar também e tal. Correção importante feita pela equipe. As lives vão sair do ar na quarta, então ela vai ficar salva, mas por tempo limitado, tá? Então é importante que você esteja aqui ao vivo. E se você mandar para alguém, espero que você já tenha feito isso, se não, faça aí ou faça de novo. É importante que você chame a pessoa para assistir agora aqui com a gente, no máximo, se não agora, até quarta-feira. Beleza? Então vamos lá. Uma verdade que às vezes choca muita gente, mas que pode ser libertadora. Esse é o tema da parte 2 do nosso encontro aqui. Primeiro, eu gostaria de trazer à luz de vocês a ideia de que nenhuma moeda, ao longo da história, durou para sempre. Existem algumas formas de dinheiro que são muito antigas, como, por exemplo, o ouro ou outros metais preciosos, mas nenhuma moeda, como você conhece, ela foi eterna. Ela viveu para sempre. Esse gráfico aqui, na tela, ilustra o reinado de algumas moedas ao longo dos últimos séculos. Não vou passar por todas aqui, mas é importante que você se atente. Que se ali no século XVIII, por exemplo, o florim holandês da Holanda, no começo ali das navegações, né, metade das grandes navegações, o florim holandês era a moeda mais importante do mundo, a moeda que as pessoas enxergavam ela da mesma maneira como a gente enxerga o dólar hoje. Esse reinado acabou em algum momento, esse reinado passou para o real espanhol, depois para o franco francês, depois para a libra esterlina. Provavelmente os tios ou avós e avós de muitos de vocês aí que estão nos assistindo lembram-se de um tempo em que a libra esterlina, a moeda inglesa, era a moeda mais importante do planeta. Tá? E foi só basicamente aí no começo do século XX que o dólar começou a ascender rumo ao trono e começou a capturar o status que ele tem hoje de moeda mais importante, moeda mais valiosa, moeda que as pessoas mais desejam guardar ao redor do mundo. Tá?
Você vê também, se prestar atenção no gráfico, que o tempo médio de reinado de uma moeda suprema, né, de uma moeda que é tida como uma reserva de valor global, ele varia, mas não costuma passar muito aí de 100 e poucos anos. Tá? Claro que lá atrás, no passado, a transformação era mais lenta, mas depois das grandes navegações, da Revolução Industrial, você vê que o negócio começou a acelerar de ritmo, hoje as coisas mudam muito rápido, e a gente vai ver daqui a pouquinho que o reinado do dólar já tem um bocado de tempo, o dólar já é um senhor do ponto de vista da idade das moedas, e então surge a pergunta do que pode vir depois do dólar, né? Que é uma pergunta importante para quem está alocando seu patrimônio e fazendo decisões de investimento neste exato momento. Mas eu trouxe esse gráfico principalmente para instigar vocês a pensarem que o dinheiro como você conhece, essa lenda do dólar e o formato do dinheiro que a gente pratica hoje, que a gente usa hoje, ele não é de todo antigo, ele é recente. Ele tem 50 e poucos anos. Eu vou contar para vocês por quê. A semente do sistema monetário no qual a gente vive hoje foi plantada num resort de esqui nos Estados Unidos em 1944 e este sistema chegou ao fim em 26 de fevereiro deste ano de 2022. Tá? Então é claro que as coisas vão ficar muito mais claras em retrospectiva no futuro, mas já tem muita gente apostando, com suas palavras e com seu dinheiro também, que o sistema monetário no qual você foi criado, cresceu e aprendeu a investir, chegou ao fim em fevereiro deste ano de 2022. Que resort de esqui é esse, Felipe, que você comenta, onde tudo começou em 1944? E aqui a gente vai fazer uma breve divagação pela história. Sei que tem bastante gente aqui que gosta de história, tem gente que não suporta também, mas é importante a gente entender de onde é que a gente veio, para a gente entender para onde é que a gente vai e como a gente pode preservar o nosso dinheiro e ganhar mais dinheiro nesse futuro que está se aproximando. Então voltemos a 1944. Esse resort de esqui nos Estados Unidos se chama Bretton Woods e foi lá que, ao final da Segunda Guerra, líderes de vários países das principais potências do mundo se encontraram numa conferência que viria a se tornar histórica. E nessa conferência, várias coisas foram decididas, foram acordadas entre esses líderes, principalmente algumas delas que eu vou ressaltar aqui. Talvez a mais notável, que a galera mais lembra, foi a criação do FMI, Fundo Monetário Internacional, derivada desse encontro. Teve um acordão que foi escrito por esses líderes e que o documento está na internet até hoje, se você buscar, você encontra. E foi a partir deste ponto, né, os historiadores reconhecem, que o dólar começou a emergir como a reserva de valor global. Foi a partir desse ponto que o dólar, ali no gráfico anterior, substituiu a libra inglesa para se tornar a moeda mais valiosa, mais desejada e mais poupada ao redor do mundo. E dentre outras coisas, os líderes americanos prometeram ajudar a reconstruir a Europa, prometeram lastrear a economia e os dólares em ouro, eles detinham muito ouro nessa época. Então foram várias coisas que derivaram desse encontro, mas é importante a gente ter essa data em mente. Foi em 1944 que uma Europa avassalada, né, destruída pela guerra, se voltou para os Estados Unidos em busca de ajuda, e os Estados Unidos concordaram com o resto dos líderes mundiais que o dólar passaria a ser a moeda que denominaria boa parte do comércio global, ela seria lastreada em ouro, ela seria uma moeda forte, e os Estados Unidos emprestariam essa moeda para partes diferentes do mundo, em acordos derivados deste encontro. Pois bem, o tempo passou, os Estados Unidos começaram a explorar este benefício, né, o fato de que países ao redor do mundo estavam poupando dólar e tomando dólares emprestados, e ali na década de 50 até a década de 70, a gente teve uma guerra que foi a Guerra do Vietnã, que é reconhecida por alguns historiadores como a primeira grande guerra que foi travada a crédito. Ou seja, os Estados Unidos não tinham necessariamente em mão toda a riqueza para comprar e financiar bombas, aviões, equipamentos militares, para invadir e manter o ataque ao Vietnã por décadas. Mas tendo a moeda mais forte do mundo, os Estados Unidos pôde se utilizar do privilégio monetário e criar muito dinheiro de diversas formas para financiar o seu ataque ao Vietnã. E gastaram tanta grana lá no Vietnã, mas tanta grana, criaram tanto dinheiro, que chegou um momento que os líderes americanos olharam para a reserva de ouro que eles tinham no país
e começaram a ver que o negócio não estava mais tão bonito. Tá? E aí, em 1971, o presidente Richard Nixon, isso foi a culminação de uma longa história, é claro, ele foi à TV americana e anunciou que aquela história de que o dólar era lastreado em ouro, ou seja, qualquer pessoa, antes disso, podia ir lá num banco ou numa facilidade bancária e trocar seus dólares por ouro, pela quantidade equivalente de ouro, o Nixon, presidente, foi na TV e falou, galera, essa história acabou hoje, essa história não existe mais. Então você que é um cidadão americano, você não pode mais ir a qualquer dia, a qualquer hora no banco e trocar os seus dólares por ouro. Tá? O Nixon impôs restrições severas a essa relação entre o dólar e o ouro, e a partir daí reconhece-se, né, que o lastro em ouro, o mito do dólar e do dinheiro lastreado em ouro, ele foi por água abaixo. Tanto que no mesmo ano, no mesmo mês, agosto de 1971, o presidente da França, que era o Charles de Gaulle na época, mandou um navio de guerra para Nova York para buscar o ouro que os franceses detinham lá, porque ele sabia que o dólar que o país dele detinha não mais seria suficiente para ser trocado por ouro. Tá? Então, os países ao redor do mundo começaram a ver que a situação estava preta, que o dólar estava começando a se tornar um instrumento diferente do que ele era antes. E aí, os Estados Unidos percebeu isso e, de modo a tentar proteger o dólar, proteger a sua supremacia monetária, eles bolaram um acordo que persiste até hoje, que deu origem a um termo que é o termo do petrodólar. Se você já ouviu esse termo, agora é a hora de entender da onde que ele nasceu. A ideia dos Estados Unidos era de que mesmo que o dólar não fosse lastreado literalmente em ouro, ele ainda assim poderia ter uma espécie de lastro, né? Se a gente fosse flexível com o significado da palavra lastro, né? E ele poderia ser, de certa forma, lastreado em energia, se é que a gente pode dizer assim. Em 1974, essa foto que vocês veem aí na tela é do príncipe Fahd, que era o dono da Arábia Saudita na época, a Arábia Saudita que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Nessa foto vocês veem o príncipe com o secretário de Estado americano, Kissinger, e o presidente Nixon, assinando um acordo em solo americano, e esse acordo ditava que, a partir de então, todo o petróleo produzido pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo seria vendido por dólar, seria denominado, seria precificado por dólar, em troca da proteção militar dos Estados Unidos à Arábia Saudita. Então, um acordo bem simples, no sentido de que os Estados Unidos garantiria que a Arábia Saudita estaria protegida daquela treta toda ali no Oriente Médio, e, em troca, a Arábia Saudita garantiria que todo o petróleo dos maiores produtores de petróleo do mundo seria vendido por dólar. O que isso significaria? Que qualquer país que quisesse manter as suas reservas em dólar, mesmo que não pudesse mais trocá-las por ouro lá com os Estados Unidos, poderia trocá-las por petróleo. E vocês sabem que o petróleo move o mundo, né? Que tudo que a gente consome, basicamente, usa petróleo na sua cadeia produtiva, seja em parte dela ou em uma grande parte dela. O plástico que a gente usa, metais que a gente consome, usam petróleo na sua cadeia produtiva, outras formas de energia também dependem do petróleo para serem geradas e por aí vai. Então, a partir de 1974, nasceu o petrodólar, não existia mais aquela ideia de que o dólar era lastreado em ouro, mas nasceu aquele conceito de que o dólar ele é lastreado no poderio militar americano. Nasceu deste encontro aqui em 1974, ou de que o dólar ele é resguardado por energia. Essa ideia de que os países ao redor do mundo podem continuar guardando o dólar de uma forma segura, porque esse dólar ainda pode ser trocado por energia, por petróleo, a qualquer momento. E esse arranjo dura aí, já vai fazer 5 décadas agora. Ele assegurou o status do dólar como moeda mais importante do mundo, como reserva de valor, como moeda denominadora do comércio global. Ele também posicionou os Estados Unidos como uma espécie de guardião das reservas energéticas do planeta e como uma espécie de guardião do sistema financeiro também. E ele manteve o incentivo para que países estrangeiros ao redor do mundo continuassem poupando sua riqueza em dólar, porque assim poderiam trocar os seus dólares por petróleo, por energia, basicamente. Isso fortaleceu o dólar e incentivou, por outro lado, os Estados Unidos a se tornarem grandes importadores, porque a moeda forte dentro dos Estados Unidos favorecia o país a importar bens e serviços de outros lugares
em vez de exportar, né, de uma maneira genérica. Então, as grandes indústrias manufatureiras saíram dos Estados Unidos, foram para outros países de moeda mais fraca. Os Estados Unidos acabou se especializando em indústrias financeiras ou indústrias de serviços com altos níveis de qualificação. Então, essa dinâmica nasceu na década de 70, o dólar se manteve como a moeda mais importante do mundo, os países ao redor do mundo poupando o dólar à torto e à direito, e os Estados Unidos mantendo essa história de que o dólar é uma moeda segura, pode ser trocado por energia, então tem uma espécie de laço em alguma coisa, é uma moeda neutra, é uma moeda que garante a paz no mundo, e por aí vai. Esse vídeo que vocês estão vendo na tela agora ilustra um pouco dessa transição aí do começo do século XX até o final do século XX. GBP no gráfico é a moeda da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, a libra inglesa. Em azul no gráfico, USD, vocês veem o dólar. E o que essas porcentagens mostram é basicamente o quanto que das reservas financeiras globais, dos países mesmo, dos bancos centrais, são alocadas a cada moeda. E aí você vê, vou até voltar aqui no começo para a gente ver de novo, você vê que a parcela vermelha, a parcela da libra inglesa, que era majoritária no começo do século, ela foi diminuindo, diminuindo, diminuindo. No entreguerras ali ela teve um respiro, mas aí caminhando para o final da Segunda Guerra Mundial, ela se encolheu drasticamente e o dólar se tornou a moeda mais poupada ao redor do mundo. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa história construída pelos Estados Unidos deu certo, funcionou. Né? Então o dólar, primeiro lastreado em ouro e depois lastreado no fato de que o petróleo ao redor do mundo é vendido por dólar. Tá? Essa história funcionou muito bem e hoje o dólar é a reserva mais comum entre os bancos centrais mundo afora. Tá? Se você for ver aí nos sites e nas bases de dados que estão disponíveis na internet, você vai ver que a grande maioria dos bancos centrais detém a maior parte da sua riqueza em dólar. Tá? E esse arranjo, que nem eu usei antes o termo do privilégio exorbitante, esse arranjo também deu muito poder para os Estados Unidos, né? Ajudou os Estados Unidos a preservar o seu poder. Porque se o mundo inteiro, basicamente, confia na sua moeda, e se a riqueza de vários países está basicamente alocada à sua moeda, o que você faz com a sua moeda pode ter efeitos em vários lugares do mundo. Lembram da metáfora, da analogia, da imagem com a qual a gente começou o encontro de hoje? Das arvorezinhas, das maçãs e da quantidade do dinheiro? Imagina que um comitê de especialistas, e aí, claro que não é uma mesinha fechada, é mais gente, né? Mas um comitê de especialistas e líderes políticos nos Estados Unidos pode decidir quando imprimir mais dólares, aonde alocar esses dólares, pode criar pacotes de estímulos de trilhões de dólares para financiar uma guerra ou bancar um determinado programa. Isso carrega um poder que é muito grande. Ainda mais quando países ao redor do mundo inteiro detêm boa parte do seu dinheiro alocado em dólares. Tá? Lembra que eu mostrei para vocês ali que 80% dos dólares no M1, né, naquela classificação que eu expliquei para vocês, foi criado nos últimos 2 anos? O que vocês acham que isso faz com o valor do dólar ao redor do mundo? Diminui o valor do dólar, né? Depende, é claro, do que você está comparando com, mas se você está olhando para o poder de compra do dólar, de bens e serviços, isso diminui o valor do dólar. Se você está olhando para países estrangeiros que detêm boa parte da sua riqueza em dólar, isso enfraquece esses países. Quando os Estados Unidos imprimem dinheiro novo e usam esse dinheiro para fazer o que bem entenderem. Tá? E transformou também este arranjo, o dólar, numa ferramenta de controle, numa ferramenta bélica, numa ferramenta de guerra. Tá? Eu vou dar 2 exemplos para vocês e vocês vão entender por que essa parte do conteúdo se chama uma verdade sangrenta. Anos 2000, o Iraque era comandado por um líder que vocês devem conhecer aí, pelo menos de nome, Saddam Hussein. Saddam Hussein, na virada do milênio, ele começou a flutuar a ideia de que ele se libertaria do acordo de que todo o petróleo no mundo precisa ser vendido por dólares. Até a União Europeia reconheceu essa ambição do Saddam Hussein. Saddam Hussein queria vender petróleo por euros e não por dólares. E eu não preciso falar o que aconteceu com o Saddam para vocês, né? Acho que quem é um pouquinho mais velho se lembra. Em 2002 ou 2003, Saddam foi capturado pelos Estados Unidos numa operação militar gigantesca. Os Estados Unidos manteve uma presença no Iraque por um tempão e logo depois o Saddam foi executado sumariamente
no seu país, lá no Oriente Médio. Tá? Eu não estou querendo dizer que o Saddam foi morto porque ele quis quebrar o acordo do petrodólar, mas eu suspeito fortemente que essa intenção do Saddam tenha contribuído para a vontade dos Estados Unidos em acabar com a vida dele. E o Saddam não foi o único. Existem outros líderes ali da região do Oriente Médio, de países que produzem muito petróleo, que já tentaram sair desse acordo do petrodólar e que também viram como que o dólar e o poderio americano poderia se voltar contra eles. Muammar Gaddafi, líder da Líbia, acho que quase 10 anos depois dessa história do Saddam, também flutuou a ideia de vender petróleo por outras moedas, flutuou a ideia de criar uma moeda unitária dos países africanos, e não durou muito também. Inventaram uma desculpa, claro, não estou defendendo o Gaddafi, é óbvio, mas inventaram justificativas para interferir na Líbia e o Gaddafi acabou morto também. Ou seja, o sistema do petrodólar ele é valorizado pelos líderes americanos e ele coloca os Estados Unidos em uma posição de poder e ele mantém a narrativa que perpetra o dólar na posição de reserva de valor global, de moeda mais importante do planeta Terra. Beleza? E é claro que dessa posição, os Estados Unidos, que não são bobos nem nada, tiram muito poder, como eu falei para vocês, e exploram vantagem e até interferem na economia, na política e na sociedade de outros países. Houve um episódio nesse ano que foi extremamente emblemático, e agora vocês vão entender, e o conteúdo da live de hoje vai começar a se amarrar na cabeça de vocês, e este episódio aconteceu em fevereiro deste ano, fevereiro de 2022, logo depois ali que a Rússia tinha começado a sua invasão na Ucrânia, o Ocidente arregimentou muito apoio popular em favor da Ucrânia e contra a Rússia, e uma das sanções que os Estados Unidos e os seus aliados aplicaram à Rússia foi basicamente olhar para as reservas da Rússia, o dinheiro do Banco Central Russo, que por extensão é o dinheiro do país, né, o dinheiro do povo, e os Estados Unidos olharam e falaram: Rússia, o dinheiro que você tem nas suas contas, os dólares que você tem nas suas reservas, não vai ser mais seu, até que você saia da Ucrânia e faça basicamente o que eu quero. Então, de novo, isso não é uma defesa, é óbvio, de nenhum ato de guerra, é só uma análise de que o dólar, ao longo dessa trajetória, se transformou num instrumento de poder, num instrumento de controle. Isso acontece a nível de política internacional, de macroeconomia, mas também acontece a nível individual. E a live de hoje é extremamente importante para que vocês entendam que as decisões de alguns líderes políticos e especialistas lá nos Estados Unidos podem interferir na vida do mundo inteiro e nas suas economias, nos seus investimentos também. Tá bom? Então, a partir do momento que a Rússia foi sancionada, os Estados Unidos falaram: vamos congelar as suas reservas de dólares que vocês mantêm no exterior, vamos tirar vocês do sistema de pagamentos interbancários internacional. Os Estados Unidos e o Ocidente foram além, inclusive congelaram reservas de ouro da Rússia, que estão fora do país, começaram a confiscar bens de oligarcas russos que estão fora do país, então tomaram iates de oligarcas russos, foram bem longe mesmo, e basicamente mostraram para a Rússia que o dinheiro que a Rússia achava que era dela, que era do povo dela, podia deixar de ser um estalar de dedos, num piscar de olhos. Tá? Ou seja, o dólar como ferramenta de controle, o dólar como instrumento de poder. E foi neste momento que outros países, principalmente lá do Oriente, e mais notavelmente a China, se deram conta de que o dólar neutro, o dólar como unidade de contabilização de valor, como a gente conheceu, cresceu e foi criado e se acostumou a entender nas últimas décadas, ele estava deixando de existir. Tá? Então, nessa década, o dólar se revelou, se desmascarou cada vez mais como um instrumento de política, de controle, de poder, de uma maneira muito mais evidente do que jamais fora. E aí, é claro, se você é um banqueiro central da China ou de qualquer outro país da Ásia que não é aliado dos Estados Unidos, e você tem metade da riqueza do seu país alocada em dólar, o que você estaria fazendo nesse momento? Respondam aí no chat dos comentários enquanto eu bebo uma água. O que você faria se você fosse um banqueiro central de um país asiático e visse o que os Estados Unidos fez com a Rússia, congelando os dólares da Rússia? Se você fosse um banqueiro central da China e tivesse um monte de dólares na conta, o que você faria neste momento? Estaria comprando mais dólares ou estaria tentando trocar os seus dólares por qualquer outro ativo? Aproveitando enquanto o Felipe bebe água, 5.300 pessoas na live, só 2.700 likes.
Dá mais likes aí. Ouviram um comentário da produção aqui, galera? Se você ainda não deu like, por favor, deixa o seu like aqui. É importante pra gente. Ajuda a gente a levar o conteúdo para muito mais gente. Então, se você tirou algum valor desse encontro, dá um like aqui que nos ajuda muito. Fechado? Tem mais de 5 mil pessoas ao vivo aqui nos assistindo e menos de 3 mil likes. Se cada um der um like, a gente bate aí pelo menos 5 mil likes. Combinado, pessoal? Deixa o like aí para a gente subir esse contador e entrar na terceira parte do encontro de hoje, na qual a gente vai abordar o fim do dinheiro que conhecemos. Esse é um gráfico, então, já entrando nessa terceira parte, que demonstra, nessas linhas pontilhadas verticais aqui, a porcentagem do PIB global que pode ser atribuída aos Estados Unidos. Tá? Lá em 1960, a porcentagem da riqueza produzida anualmente no mundo atribuída aos Estados Unidos estava em 40%, ela veio caindo nas últimas décadas, até que hoje está aí na casa dos 20%. E é claro que a riqueza global produzida pelo resto do mundo foi aumentando, notavelmente a gente vê aí em todo lugar que a China está crescendo de importância dramaticamente, né? E aí a pergunta que eu deixei para vocês ao final da parte 2 aqui do encontro, no que a China pensa quando vê o que aconteceu com a Rússia, né? O que você faria se fosse um banqueiro central que tem boa parte do seu dinheiro alocado em dólares? Você estaria vendendo dólares, né? E trocando esses dólares por alguma outra coisa, né? E aí, voltando às sanções que foram aplicadas à Rússia, né, os Estados Unidos desconectando a Rússia dos sistemas de pagamento, bloqueando exportações de energia da Rússia. A Rússia também é um dos maiores países exportadores de petróleo do mundo, um dos maiores exportadores de gás natural, exportadores de energia, né, no geral, e de commodities. O que você acha que acontece com a inflação aqui no Ocidente quando a gente encontra motivos para parar de comprar energia da Rússia e tem que descobrir novas fontes de suprimento de energia, tem que cavar novos poços de petróleo, a gente tem que achar novos vendedores de gás natural, né? Então, se a demanda por energia segue a mesma, mas a oferta é menor, porque a gente cortou a Rússia do sistema, o que acontece com a inflação aqui no Ocidente? Respondam no chat. Vou ver se alguém acerta aqui. Ela sobe, né? A inflação sobe. Então, se a gente precisa da mesma quantidade de energia, mas a gente está cortando as fontes de energia que a gente já tem, a gente vai ter menos quantidade de oferta para a mesma demanda, o preço da energia vai subir, o preço da energia está embutido em tudo que a gente consome, as coisas vão ficar mais caras. Junta-se a isso o fato de que os governos adoram imprimir dinheiro, especialmente em tempos de crise, e a inflação vai continuar subindo. Então é por isso que vocês veem as coisas ficando mais caras e têm a impressão de que o dinheiro de vocês não vale nada, né? Então, trouxe até aqui um efeito para ilustrar esse fenômeno. 3 moedinhas aqui você vê na minha mão. 1, 2, 3. Coloca as moedinhas no cofre, aqui ou no banco, ou em qualquer lugar, tá? E aí você deixa o tempo passar, deixa o tempo passar, deixa o tempo passar. Quando você vai ver, não tem mais 3 moedinhas, só tem 2 moedinhas, tá? Então, é isso que acontece. Você guarda o seu dinheiro e, mesmo que você guarde o seu dinheiro, ele parece que cada vez ele compra menos coisas, tá bom? Essa é a inflação, né? A gente não percebe o dinheiro perdendo valor, a gente percebe as coisas ficando mais caras. E aí, basicamente, é importante que a gente entenda o efeito político da inflação, porque a inflação dói no bolso de todo mundo, prejudica principalmente as pessoas mais pobres, a carne fica mais cara, o arroz fica mais caro, o transporte fica mais... tudo fica mais caro, e isso gera instabilidade política, isso é ruim para quem está no poder. E os governantes, os líderes, eles têm um meio só para lidar com a inflação, que é controlar a quantidade de dinheiro em circulação. Então, nos livros de economia, vão te ensinar que existem trocentos instrumentos diferentes de política monetária, mas basicamente todos eles têm a ver com a quantidade de dinheiro em circulação. Ou você aumenta a quantidade de dinheiro em circulação, o que faz com que o dinheiro valha menos, a inflação suba, ou você restringe a quantidade de dinheiro em circulação, tira dinheiro de circulação de uma forma ou de outra, o que faz com que o dinheiro valha mais e as coisas fiquem mais acessíveis, os bens e serviços fiquem mais acessíveis, o arroz fique mais barato, a carne fique mais barata. E hoje, no contexto atual, colocar ou tirar dinheiro de circulação se traduz em 2 grandes alternativas. A primeira delas é aumentar juros agressivamente,
Você deve ter visto aí nas manchetes nos jornais a conversa sobre o aumento dos juros, o que aumenta o custo do dinheiro e acaba diminuindo indiretamente a quantidade de dinheiro em circulação, segura a inflação, mas isso é pouco popular porque quebra empresas e governos que estão muito endividados. Então, se a dívida do país ou das empresas é muito grande e você aumenta os juros, dificulta-se a tomada de empréstimo, isso pode ser muito ruim para a economia de um país ou de uma empresa. E o outro caminho é deixar a inflação correr e tentar controlar os fluxos de capital na economia. Tá? Tentar determinar onde que o dinheiro pode ser gasto ou não pode ser gasto, controlar preços. Eu aposto que muitos de vocês aí que são mais velhos, têm mais de 30 anos, se lembram de ocasiões na história em que tentaram controlar preços aqui no Brasil ou em países vizinhos. Tá? A alternativa, como eu falei para vocês, de se aumentar os juros agressivamente para países que são muito endividados, o Brasil é um país muito endividado, os Estados Unidos também é um país muito endividado, ela é uma alternativa que pode até quebrar um país, porque o país perde a capacidade de emprestar dinheiro. E nenhum país fale ou quebra voluntariamente ao longo da história. Nenhum império joga a toalha e fala, não, eu não consigo mais pagar minhas dívidas, os juros estão altos, eu não consigo mais emprestar dinheiro, então eu vou quebrar, né? Eu vou falir, eu vou dar calote. Ninguém faz isso voluntariamente. E o que os governos farão, portanto, na dificuldade de se aumentar juros agressivamente, no patamar que é necessário para conter a inflação, o que eles vão fazer, eles mesmos falam abertamente, é basicamente tentar controlar o fluxo de dinheiro de uma forma ou de outra. Então, de novo, vão surgir todos os tipos de termos em economês para que você se acostume com a ideia de um dinheiro cada vez mais restrito, cada vez mais controlado, e alguns deles vão ficar na sua cabeça e vão até ser vendidos como uma coisa positiva. Um dos termos que vocês já devem ter ouvido falar é o termo o Grande Reset, né, The Great Reset, é um termo propagandeado pelo Fórum Econômico Mundial e que vem sendo instilado na mídia, vem sendo colocado na sua cabecinha ao longo dos últimos anos como uma grande mudança econômica na qual você vai ser dono de menos coisas, vai ter menos propriedades, mas mesmo assim vai ser feliz. Este tweet do Fórum Econômico Mundial, que está aqui na tela, é muito emblemático. Ele diz, em 2030 você não vai ter nada, mas você vai ser feliz. O nosso mundo está mudando drasticamente, é assim que o futuro vai ser. E é com peças de propaganda assim que os grandes líderes vão te acostumando com essa nova era em que o dinheiro tem uma nova cara, em que o dinheiro não pode mais ser gasto em qualquer coisa, não é mais uma unidade contábil neutra. E aí, como eu falei antes, a inflação fora de controle, e ela vai continuar subindo, porque os países não têm a capacidade de aumentar os juros no patamar necessário para conter a inflação fora de controle leva a tentativas desesperadas de se retomar o controle. Então, confisco de dinheiro, a gente já viu isso no passado aqui no Brasil, eu não era vivo, mas os mais velhos talvez tenham testemunhado o que aconteceu na era Collor. Na Argentina, a gente tem episódios muito mais recentes de controle sobre fluxos de capital, então países determinando onde você pode gastar e não pode gastar o seu dinheiro, te proibindo de tirar o dinheiro do seu país, te proibindo de comprar outras moedas. Tá? E o dinheiro assume cada vez mais, neste contexto, a carapuça, né, o caráter, esse atributo de um instrumento de controle, e menos característica de uma unidade contábil mesmo, de uma forma de se guardar valor e poder trocar esse valor por qualquer coisa. E na era digital, esse controle pode ser muito maior do que qualquer outro governo e qualquer outro império já teve ao longo da história. Então a gente tem alguns exemplos aí no Oriente de como que o futuro está se desvelando, está se mostrando. Acho que o caso da China é bastante emblemático. A China, por exemplo, está muito avançada nos seus planos de lançar o Yuan completamente digital, então uma moeda que é completamente digital. A China abertamente quer matar com o papel moeda, porque os governos autoritários sabem que o papel moeda pode ser trocado por qualquer coisa na rua. É muito difícil de você controlar o papel moeda. E por detrás de um dinheiro que é 100% digital, existe toda uma aspiração autoritária pelo controle. Então lá na China existem formas de você medir o score das pessoas, medir a nota social das pessoas. Se uma pessoa quebra uma lei,
ou se aproxima demais da outra durante a pandemia, ela perde pontos. Se ela perde pontos, ela não pode mais comprar certas coisas no mercado, como, por exemplo, balas de goma ou guloseimas. Ela só pode comprar bens básicos. Se ela perde muitos pontos, ela pode perder o direito de comprar até bens básicos. E por aí vai. Este sistema de crédito social, como se chama na literatura lá na China, já está em pleno vigor, já está em voga, e é um sistema que atribui ao dinheiro um caráter de ferramenta de controle maior do que a gente já viu ao longo de toda a história. Tá bom? E é nesse caminho que a economia está evoluindo, porque o dinheiro está ficando digital. Eu aposto que vocês usam cada vez menos dinheiro em papel e usam cada vez mais os PIX da vida e os dinheiros digitais em qualquer país que for. E neste cenário em que o governo de qualquer país precisa desse controle para manter a rédea curta sobre a sua economia, o dinheiro vai ser cada vez menos uma unidade de valor neutra e cada vez mais uma forma de controle. Tá bom? Aqui a gente vê algumas jovens chinesas exibindo as suas notas e mostrando o que elas podem ou não podem comprar com o seu dinheiro digital. E aqui no Ocidente, a gente já viu alguns exemplos, alguns vislumbres deste futuro distópico. Acho que o caso mais recente aconteceu no Canadá. E aí faço um parênteses aqui só para falar que quando eu falo de pandemia e de medidas de controle associadas à pandemia, eu não emito julgamento de opinião ou de valor nenhum associado à pandemia, vacina e coisas do gênero. Eu estou só olhando para o aspecto financeiro da coisa mesmo. Tá? Mas no Canadá, recentemente, houve uma série de protestos na capital, Ottawa, onde grupos de pessoas que eram opositoras a certas medidas do governo ficaram lá bloqueando as estradas e enchendo o saco do presidente, por uma razão ou outra, e chegou ao ponto do presidente, primeiro-ministro no caso, Justin Trudeau, passar uma medida emergencial que bloqueava contas de alguns desses protestantes. Então, sem entrar muito na nuance do caso, o primeiro-ministro de um país desenvolvido, na América do Norte, vizinho dos Estados Unidos, olhou para seus opositores políticos e com uma martelada, com uma canetada, confiscou as contas destes opositores, bloqueou os cartões de crédito destes opositores, basicamente aplicou o seu poder de supressão política direto na veia financeira, impedindo seus opositores de gastarem o seu dinheiro, de retirarem o seu dinheiro do banco, de usarem o seu dinheiro. Tá? Então, enfim, esse caso é um de vários casos, mas a gente tem visto que cada vez mais o dinheiro pode ser usado como forma de controle, como instrumento político e às vezes mais perto da gente do que você aí em casa imagina. Tá? A gente vai ter eleições no Brasil esse ano, a gente vai ter a digitalização crescente do dinheiro, e eu acho que nesse contexto que está se desdobrando, está se revelando no horizonte, a gente tem basicamente duas grandes escolhas. E essas escolhas são entre um dinheiro que nos aprisiona, ou melhor, nos mantém reféns deste sistema, mas a gente, graças a Deus e graças a um personagem que vocês vão conhecer na live de amanhã, a gente tem uma outra opção, a gente tem a opção de adotar também um dinheiro que liberta, um dinheiro que nos engrandece intelectualmente e também financeiramente. Um dinheiro que não é um dinheiro aplicado para o controle, mas sim aplicado para a liberdade, e não é um dinheiro que se desvaloriza com o apertar de botão de meia dúzia de líderes. Pelo contrário, é um dinheiro que não se desvaloriza por natureza, é um dinheiro que é programado para ganhar valor com o tempo. A gente vai falar mais desse dinheiro amanhã, vocês vão entender que personagem é esse. É também o personagem que me fez abrir a cabeça para as belezas por trás do dinheiro e para a associação entre dinheiro e liberdade, personagem que eu contei para vocês no começo da live de hoje. E eu gostaria de encerrar o nosso encontro aqui, lembrando vocês, numa versão simplificada aqui do gráfico, daquela imagem que eu mostrei um pouco antes, da mudança nas moedas que são a grande reserva de valor do mundo, né, ao longo do tempo. Então, esse gráfico, de novo, numa versão simplificada, mostra que Portugal já foi dono da moeda mais importante do mundo, a Espanha já deteve a moeda mais importante do mundo, o florim holandês já foi a grande reserva de valor global, a moeda que todas as entidades estrangeiras poupavam sua riqueza nela.
A França já foi a dona da reserva de valor global, a Grã-Bretanha com a libra inglesa até o começo do século XX, e aí, do começo do século XX até basicamente hoje em dia, o dólar é a moeda que a gente conhece como a grande reserva de valor, a moeda mais desejada e cobiçada do mundo, a moeda em que todos os grandes bancos centrais e líderes políticos guardam a sua riqueza. Mas o dólar, como dinheiro neutro e universal, tem seus dias contados. E tudo mudou depois do dia 26 de fevereiro, depois que o Ocidente confiscou as reservas em dólar da Rússia e mostrou para qualquer país do mundo que o dólar não é um instrumento tão seguro assim como a gente pensava. Tá? Então fica a questão, o que vem depois do dólar? Né? Se eu tivesse começando a investir agora, ou pensando nos próximos anos, para as minhas carteiras de investimento, para qual moeda que eu deveria estar de olho, para qual tipo de dinheiro que eu deveria estar de olho, como que eu deveria ver o dólar e como que eu deveria ver esse outro tipo de dinheiro. E uma questão ainda mais profunda, né? Só uma a cada 12 gerações, na média, contando aí pelo tempo de vida médio de cada moeda, só uma a cada 12 gerações testemunha a reserva de valor global mudar, testemunha a transição de um destes impérios para o próximo. Tá? Então, se você pegar 12 gerações da sua família, só uma delas, não sei quem foi, seu avô, seu bisavô, só uma delas testemunhou uma grande transição de moeda de reserva de valor. E nós, vocês que estão nos assistindo, a equipe que está aqui comigo, pode muito possivelmente estar tendo a honra, o privilégio e a grande oportunidade de testemunhar a próxima grande transição. Pode estar tendo a honra de testemunhar o fim do dinheiro como a gente conhece e o começo de uma nova era. O que pode ser uma grande crise para muitas pessoas que ignorarem o futuro que está diante da gente, mas também pode ser uma oportunidade inédita e imensurável para todo mundo que prestar atenção no que está acontecendo e souber se posicionar. Então, na live de amanhã e dos dias seguintes, eu vou discutir com vocês o que vem depois do dólar e vou passar para vocês alguns métodos que eu tenho usado para proteger e preservar e multiplicar o meu capital nessa nova era que está se descortinando. A gente pode estar diante da maior transferência de riqueza que a nossa geração já viu e mais. Pode ser a maior transferência de riqueza que todas as gerações vivas da sua família já viu. Pode ser talvez até a maior transferência de riqueza da história, desde que o dinheiro é o dinheiro como a gente conhece, desde que a gente saiu do escambo para começar a usar o dinheiro, porque o fim do dinheiro como a gente conhece está muito próximo, talvez já tenha começado e uma nova era está se descortinando. Então, espero que vocês estejam aqui comigo amanhã, às 8 da noite, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Espero que quem ainda não deu like no vídeo de hoje, deixe o seu like, porque esse like nos ajuda a chegar para mais gente depois do final da live de hoje. Por favor, para pelo menos a gente bater o número de pessoas que estavam nos acompanhando aqui. E estou ansioso para continuar essa jornada, essa história com vocês amanhã. Não percam, às 8, aqui no mesmo bate-horário e no mesmo bate-canal. Fechado? Se amanhã a gente bater o número de espectadores que a gente teve hoje, eu faço outro truque de mágica e de repente até revelo esse truque que eu fiz aqui para vocês. Beleza? Tamo junto. Uma honra estar com vocês nessa noite e até amanhã.